Estamos aqui essa noite, um pouco revoltado também, porque hoje, na hora que eu saí de casa, eu vi um homem colocando a sua camisa. Eu falei: onde o senhor vai, né? Eu vou na igreja. Eu falei: então o senhor deveria estar pregando, né? Aí eu fiquei mais revoltado ainda quando eu entrei na igreja e o Anildo estava entrando na igreja. Eu falei: não, aí não, aí. Os dois sentados e eu pregando, aí não. Então, vou pregar um pouco revoltado hoje à noite. Mas brincadeiras, nós vamos começar a tratar sobre o nosso personagem principal essa noite, Enoque, e o tema é andando com Deus. Então vamos estar vendo um pouco, pincelando um pouco sobre esse andar com Deus. Nós vamos aprender um pouco só de toda a lição que nós vamos ter. Prometo para os irmãos que se mês que vem estiver na escala, então a gente finaliza esse tema com esses dois estudos, para nós termos alguns estudos sequenciais e depois nós vamos tratando alguns outros assuntos. Vamos abrir a Bíblia em três passagens, cujo qual Enoque é mencionado: Gênesis 5 e 21 a 24. Vamos começar então Gênesis 5, 21 a 24. É a primeira citação do nome Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos também em Hebreus 11, capítulo 5, Hebreus 11, versículos 5 e 6. Vamos estar lendo só essas três passagens para entendermos um pouco mais sobre Enoque. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou um testemunho de que lhe agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E por fim, vamos então ao pequeno livro de Judas, versículo 14 e 15. Não vou pedir para os irmãos lerem, porque depois na transmissão não vai estar saindo. Então, por isso que estou lendo os versículos, porque depois o áudio não sai na gravação, tá bom? Judas, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: E eis que é vindo o Senhor com milagre de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, nesses três textos, nós podemos ver um pouco sobre a vida de Enoque. E ele é pouco citado, mesmo sendo um dos dois homens que foi trasladado, justamente por termos poucos textos e pouco material, né, para trabalharmos sobre a vida de Enoque. Mas mesmo tendo pouco material, os irmãos vão ver que nós temos uma grande, vasta lição para aprender sobre esse homem que andou com Deus. Primeiramente, quem era Enoque? E tem uma Bíblia lá que sempre traz uma coisa bem interessante no hebraico, né? Então, Enoch, que significa consagração. Então, o nome dele significa consagração. É muito importante todos os nomes, principalmente os nomes dos patriarcas. Os irmãos vão ver ao longo do estudo que é muito importante. Cada nome do patriarca tem um significado muito específico.
Então, é muito importante nós estudarmos sobre isso. Então, o nome desse homem significava consagração. Ele é chamado o sétimo depois de Adão, porque existe um outro Enoque, porque é traduzido como Enoque para o português. A gente pode até confundir isso, né? Que significa, na verdade, esse outro Enoque, que também é Enoch, só que é com S, e que significa homem mortal. Esse outro Enoque, ele é filho de Caim, tá bom? Então vocês, irmãos, vão vendo sobre isso. Viveu 365 anos, para nós pode ser muito tempo, né? Então a gente pode pensar, muitos anos, né? A gente às vezes olha para o meu avô e brinca, né? 91 anos e fala, vixe, a geração já passou e ele continua lá firme e forte, né? Os genros querem que ele, os genros querem que ele parta, né? Meu pai brinca muito, né? Não, tá bom. Mas brincadeiras à parte, mas 91 anos, longevidade. Esse homem viveu 365 anos. E interessante, muito interessante. Ele foi um homem que foi trasladado jovem. Porque se a gente pegar para a média de idade, na época que era 900 anos, ele, vamos assim dizer, foi trasladado com 35 anos de idade. Então ele teve uma vida, se a gente comparar, de um jovem, se comparar naquela idade. E ele, como Elias, ele foi trasladado e não passou pela morte. Muito bem, e tentando entender um pouco então sobre os patriarcas e sobre a função de Enoque nesse patriarcado, né? Os patriarcas, eles tiveram a função e eles foram ensinados por Deus, o qual Deus ele se agradou em manifestar aos homens sobre o seu caráter. Esses homens então, no qual Deus se manifestou a eles, deveriam ser mestres do seu povo. Um exemplo, como que Deus demonstraria então a eles sobre a graça? Ele ensinava então a esses patriarcas sobre a graça, através de situações, e os patriarcas ensinavam ao povo. Pensa uma civilização que era tão nova e que não conhecia vários atributos desse Deus. Aqui inicia-se então a teologia. Deus demonstrando ao homem as suas características. Vamos a alguns exemplos. Primeiro nós temos então o exemplo de Abel. Através de Abel, Deus ensinou como aproximarmos dele através do sacrifício e a necessidade da expiação pelo sangue do Cordeiro. A expiação é uma verdade tão preciosa que Abel morreu defendendo a expiação. E mesmo, pai, acho que você está encostando no... Aí, então tá bom. E mesmo depois da sua morte, até mesmo hoje, essa lição Abel ensina a nós. Um outro exemplo, Sete e Enos. Sete e seu filho Enos ensinaram que a humanidade deveria confessar e se reunir para adorar a Deus. Nós vemos isso em Gênesis 4:26, que diz: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que interessante. O coração deve primeiro então acreditar no sacrifício, como exemplo de Abel, e a boca confessar, como exemplo de Sete e de Enos. Até aqui então vimos o sacrifício de Jesus como o caminho de Abel, confessamos a verdade com Sete, e agora vamos aprender com Enoque o próximo passo: desfrutar da comunhão com Deus, desfrutar do andar com Deus. Entendem que cada um desses patriarcas então teve uma função e um ensino que era repassado a nós, ao povo, a nós,
os seres humanos. E aqui nós vamos, então, entrar no nosso assunto. Pode passar, por favor. O que implica, então, andar com Deus? E o primeiro tema, e o primeiro tópico é que Deus se agradava de Enoque. E aqui nós vamos estudar mais o texto de Hebreus. Hebreus 11 e versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que lhe agradara a Deus. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que Deus não anda com quem não agrada a Deus. Amós capítulo 3, versículo 3 diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como posso então andar com Deus se não estou de acordo com Deus? E a própria palavra de Deus fala que Enoque andou com Deus. Não tem como nós termos uma caminhada conjunta se nós temos apenas uma pessoa. Não tem como eu caminhar com uma pessoa na marginal se eu estou sozinho. O pessoal vai achar que eu sou doido, né? Hoje eu caminhei em conjunto lá na marginal. Ah, mas eu vi você sozinho lá? Não tem como, então, eu ter uma caminhada conjunta com uma pessoa. Então, ou andamos com Deus na mesma direção, ou contra Deus na direção contrária. E andar juntos significa intimidade, amizade, amor. E nada disso pode existir entre Deus e a nossa alma, a menos que a nossa pessoa seja aceitável ao Senhor. Nós podemos então pensar que Enoque era um super-homem. Ele era um patriarca, o nome dele já significava consagração, por isso que ele era um homem bom, ele tinha tudo para ser bom. Ele tinha, às vezes, a gente pode pensar que ele tinha uma magia diferenciada, né? Ou algo desse tipo. Mas nós temos que lembrar que Enoque também é descendente de Adão e Eva. Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Que o pessoal da minha empresa não escute, mas estou 2 anos na mesma empresa. Não estou suportando mais ficar na mesma empresa, que é sempre fazer a mesma coisa. Imagina você ter um emprego por 300 anos. Às vezes você vai melhorando, né? Acho que dá para chegar perto do emprego, né? Mas a gente não consegue ficar tanto tempo. Imagina então Enoque. E ele não era um homem que ficava se assentado debaixo de uma árvore e recebia todo o ensinamento de Deus como algo passivo. E, entendem essa ideia que muitas das vezes nós temos? Como ele era um mestre, ele também era um homem muito importante. Ele era um juiz da sua época. Ele tinha que julgar questões, ele tinha que ajudar o seu povo, ele tinha que trabalhar, ele punha a mão na massa, assim como nós também fazemos. Enoque, ele caiu junto com a humanidade e precisou de perdão e de purificação, assim como nós precisamos. E como então alcançar o perdão e purificação sem a fé? Como agradar a Deus sem a fé? E aí entramos no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se tivermos fé, poderemos andar com Deus. Façamos como Enoque, pela fé possamos andar com Deus. Esse é o segredo da vida desse homem. Segunda coisa, Deus evidencia a sua presença. Nessa caminhada, nós podemos presenciar e evidenciar de maneira mais concreta a presença do nosso Deus.
Essa fé de Enoque gerou uma caminhada com Deus, que gerou então que ele reconhecesse a presença de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Um dia a gente estava, todos sabem, meu pai ajudou muito no Boa, né? Quando tinha o time da cidade. E um dia estava no vestiário, aquela loucura, né? Loucura, 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 antes de começar o jogo. E eu fiquei atrás e eu lembro, menino, devia ter uns 7, 8 anos, eram 3 médicos, né? Três pessoal da comissão técnica, então estava meu pai, o Yamon e o Dr. Rodrigo Braga. E eu fiquei na frente deles, né? Fiquei na frente e de repente, né? Eu cheguei para trás, cansei e encostei. Na hora que eu encostei, de repente começou a passar a mão na minha cabeça. E todo mundo sabe, eu sou meio lerdo, né? Então eu gosto que coce, eu gosto mesmo. E passou a mão na minha cabeça e começou a me abraçar e tudo mais. E eu fui achando que era meu pai, né? De repente eu estava assim, quando eu vejo meu pai passando na frente, opa, quem que é esse rapaz aqui? E eu estava encostado no Dr. Yamon, e não estava encostado no meu pai. E mesmo assim, eu acho que ele se sentiu tão vendo que eu estava perto dele, né? E ele começou a rir, me deu um sorriso, né? Falando, ele entendeu que eu assustei por não ser o meu pai. Mas com Enoque isso não acontecia. Poderia ter alguma coisa que parecia muito com Deus. Uma verdade que era, sabe, uma quase verdade. Mas como Enoque caminhou com Deus, a presença de Deus era tão evidente na vida dele, que ele se afastava disso. Ele não se enganava. Ele sabia o que era a real presença de Deus. Hebreus 11, e aí nós vamos para a segunda parte. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque não simplesmente pensava em Deus, não só especulava, não só argumentava, lia ou falava de Deus, mas ele de fato, ele andava com Deus, que é a parte prática e a parte experimental desse Deus, dessa presença de Deus. Na sua vida diária, Enoque então percebeu que Deus estava com ele e o considerava como um amigo vivo, por quem ele era amado e em quem ele confiava. Características então dessa presença de Deus. Primeiro, ela é íntima, é algo íntimo. Pense em uma pessoa que você foi 1 ou 2 vezes na casa dela. Pode ser até da igreja. Às vezes você foi convidado uma vez na casa dela, você viu mais ou menos. Às vezes ela nem te chamou para entrar, você só ficou na área onde tinha um culto, às vezes domiciliar e tudo mais. Agora pense naquele outro amigo que você vê todos os dias, que ele não tem às vezes a chave da sua casa, mas se tiver aberto você fala, pode ir entrando. Ele entra, às vezes você está tomando um banho, ele entra, ele se senta, ele abre a geladeira, ele pega uma água, e tem uns que são folgados mesmo, né? Pegam uma batata frita, sabem onde ficam as coisas. Intimidade. E nós podemos pensar, há uma diferença entre essas duas relações. A igreja seria perfeita se nós todos tivéssemos essa relação, né? Entrar lá em casa, pode pegar o que tiver aí, se você pegar 2 mangas, eu vou lá buscar 2 laranjas. Seria perfeito se nós fôssemos assim, mesmo nós erramos, somos humanos. Então há uma diferença entre essas duas relações. E a pergunta é, qual tem sido a sua relação com Deus? Qual dessas duas relações você tem colocado na sua vida? Deus tem sido aquele que você, Senhor, fica nesse cômodo aqui do meu coração. Aqui não mexe. Aqui são os meus prazeres. Aqui não. Eu fico muito estressado quando mexe nessa parte. Senhor, pode sentar, mas a geladeira é minha. Não toca na minha geladeira. Enoque deixou com que Deus entrasse em toda
a sua casa, em todo o seu coração. Uma frase que sempre estava pregado lá no escritório do meu pai, e é uma verdade, diz que ter intimidade com Deus não é contar os seus segredos a Deus, mas é Deus contar os seus segredos até você. E essa era a real intimidade que Enoque tinha com Deus. Uma intimidade que estava presente nesse relacionamento. Segundo, é constante. O termo andou nos dá a ideia de continuidade. Andar sempre dá ideia de movimento. Todos os verbos nos dão a ideia de movimento, mas andar está sempre em movimento, em movimento, em movimento. A Bíblia nos informa que durante 300 anos Enoque andou com Deus. Não que antes ele não o buscasse ou conhecesse a Deus. E alguns estudiosos sugerem que Enoque tenha tido uma visão do dilúvio aos 65 anos de idade, que foi quando ele teve Matusalém. Por quê? Porque o nome Matusalém significa sua morte trará juízo. Entendem como os nomes são importantes na Bíblia? Então, alguns estudiosos dizem, e acredito que seja verdade, porque com 65 anos ele gera Matusalém e põe esse nome muito específico, que ele então teve, com tamanha intimidade com Deus, ele teve a visão do dilúvio. Após esse fato, pode ser que então Enoque tenha aumentado ainda mais sua intimidade com o Senhor. O nosso encontro com Deus, através de Jesus, deve gerar em nós também uma comunhão constante. Irmãos, o véu se rasgou. Então, por que ficar espiando o Santo dos Santos, se nós podemos entrar e aproveitar da constante presença de Deus? Por que nós tomamos um pouco do copo, e nós temos um pouco, né? Copo da água viva, se nós podemos nadar no mar da graça de Deus. 300 anos parece ser constante. Enoque teve uma caminhada tão doce que continua até hoje marchando na mesma companhia divina. Não uma corrida apressada, como uma oração rápida feita antes do almoço ou antes de dormir. Senhor, obrigado pelo almoço, amém. Não. Mas o que são esses 300 anos de Enoque, perto do que nós temos na eternidade com o nosso Deus? E por fim, essa presença ela foi progressiva. Aos 200 anos de idade, acredito que Enoque era mais amadurecido com Deus, ou tinha uma constância maior com Deus do que com 100 anos de idade. A presença de Deus faz com que nós nos amadureçamos, faz com que nós tenhamos e fiquemos mais perto do nosso Deus. Um exemplo muito claro nas nossas vidas, e eu gosto de citar exemplos que eu conheço e de pessoas que eu conheço, porque acho que é um privilégio de Deus dar a nós pessoas que nos dão tão bons exemplos. Mas vocês têm que ir um dia na casa da avó da Vitória, vó Anília. É muito interessante, ela está ficando um pouco surda já, né? Então a gente tem que chegar bem no cantinho dela e falar. Mas quando você fala alguma coisa que interessa para ela, ela escuta. Então, assim, ela também é Martins, assim, ela é esperta, né? Você sabe como é que são eles, né? Mas é interessante como aquela mulher ora o tempo todo em voz alta. O tempo todo. Ela está conversando com você, ela terminou, ela vai para o tanque e ela está orando. E ela está orando. E ela está orando. E não para, e não se cessa, e não para, e não para, e não para. Se você conhecer um pouco a história da avó antes, você vai ver e notar que o quão Deus foi trabalhando a vida daquela mulher ao longo dos anos para se tornar uma mulher com tanta intimidade com Deus. E é um exemplo para nós. Mas é um exemplo
exemplificar isso que nós estamos falando, sobre essa progressão, sobre a cada dia estarmos melhorando. Se nós ficamos 5 anos em um estado diferente, né, do nosso, ou às vezes o Minas Gerais é tão grande que às vezes se você mudar, você vai ver essa diferença. Você já começa a pegar o sotaque, o jeito de ser, o jeito de andar, e até mesmo que a gente começa já a se parecer com os moradores, né? Se você for para o capixaba, né, começa porta, porteira, já começa a ir de chinelo em qualquer lugar, né? Então, eu acostumo fácil com essa ideia dos capixabas, né? Então, você já começa a puxar bastante o sotaque. E se vocês escutarem, por exemplo, minha tia Eliane falando, você não fala mais que ela é uma mineirinha raiz, né? Arthur. Que Arthur? Que é Arthur, né? A gente tem que falar puxado, o R puxado. Foi feito para isso. Quando nós fazemos essa mudança, então, de país, isso fica mais evidente ainda. Nós estamos mudando de país. Você vê, vai tirando as características, né? E é interessante como a Rebeca e a Sara, no começo elas sofreram um pouco na Irlanda, mas da última vez que consegui falar com elas por telefone, elas não lembravam de palavras no português, visto tanto que elas estavam já acostumadas ao costume daquele país. Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11:1, ele sabe que o ser humano, ele precisa de um referencial que copia outras características. Você começa a conviver com uma certa pessoa que fala uma expressão, quando você vê, você já está falando aquela expressão. O Arthur ficou uma semana aqui com o tio Nildo passando a fiação aqui, e ele pegou uma expressão do tio Nildo, eu não lembro qual que era, mas ele já pegou uma expressão do Nildo, de ficar uma semana aqui conversando com o Nildo. Isso está em nós. Está vendo como Deus colocou isso em nós, em querer imitar isso? Ele está o ser humano está em constante imitação, copiando comportamentos. Agora, imagine então uma caminhada constante com esse Deus, uma caminhada íntima com esse Deus, onde nós vamos então agora passar a imitar cada característica desse Deus. Que maravilhoso é pensar nisso. Podemos ser tão parecidos com Deus através dessa caminhada, que agora então nossos rostos começarão a brilhar a glória de Deus, assim como foi com Moisés. E por fim, vamos encerrando. Deus transmite então, nessa caminhada, confiança. Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 91, versículo 1 e 2, eu sei que muitos gostam desse versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus não somente tem poder para nos proteger, como Ele promete que vai nos proteger. Tem um exemplo muito, muito interessante também dessa história. Um dia eu falei para minha mãe, mãe, aumenta o meu lanche. Era criança. Mãe, aumenta o meu lanche. Por quê, filho? Não, porque tem um rapaz lá na escola que ele me protege, ele chama Arthur. E por isso que o Arthur chama Arthur. Porque esse rapaz me protegia. Então eu falei, mãe, aumenta o meu lanche, porque ele vai me proteger. E assim também é como nós sentiríamos com o nosso Deus. Eu posso confiar nesse Deus, porque Ele disse para mim que vai nos proteger. Não só dos males que vai nos acontecer, mas nessa caminhada, Deus também vai nos proteger de não ficar perdido. Não só dos salteadores que tem na estrada, mas também de não olhar para um lado e para o outro e falar, para onde eu vou? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4.
passando pelo vale na presença de Deus, saberei que é o caminho que Ele quer que eu percorra. É melhor passar pelo vale na presença de Deus, do que no monte, e entre aspas, se escondendo de Deus. Se no vale eu não posso me esconder, imagine então no monte alto, como eu poderei me esconder de Deus. E além disso tudo, a confiança em Deus nos livra de toda ansiedade. Andar com Deus não é andar ansioso. Não preciso preocupar com o amanhã, porque o meu Deus está cuidando de mim. Entendem todo esse mal que nós estamos tendo de ansiedade. Ansiedade que acarreta em depressão, depressão que acarreta em distúrbios, distúrbios que acarretam até mesmo ao suicídio. E quantas vezes nós temos visto e ouvido pessoas que se suicidaram, que estão depressivas, que estão com problemas de ansiedade, mas é porque não têm andado com Deus, que é a ponta mais alta desse iceberg. Conclusão, vamos refletir. Minha fé em Deus tem me movido a andar com Ele? No meu dia a dia, como eu posso de maneira prática agradar a Deus? Se minha fé então tem me movido para perto de Deus, isso tem que me levar a uma prática. E no meu dia a dia, o que eu tenho feito para agradar a Deus? Tenho sentido a presença de Deus evidente na minha vida? Então, eu ando com Ele, eu agrado a Deus, eu vou sentir a presença de Deus na minha vida. Para refletir, tenho progredido na minha caminhada com Deus? A minha intimidade com Deus é a mesma de 10 anos atrás? Será que eu evoluí? Será que as decisões que eu tomei durante esses 10 anos, eu tomaria elas novamente? Será que eu estou progredindo? E nós estamos vendo que a presença de Deus, ela é progressista. E é evidente, uma pessoa que começa a andar com Deus, você vai vendo progressão na vida dessa pessoa. Você olha 10 anos atrás para essa mesma pessoa, você fala, essa pessoa ela não teria condições de chegar aonde ele chegou se ele não tivesse caminhado com Deus. É muito evidente isso em jovens, né? Jovens por perto dos seus 20 e poucos anos, eles começam a amadurecer de uma maneira muito grande, e eu tenho reparado isso, principalmente jovens que estão querendo casar, né? Então, ou eu amadureço, ou o negócio não dá certo, né? Mas principalmente jovens que querem casar, que querem desenvolver, que querem ter família, você vai vendo esse amadurecimento muito evidente. Mas se você não tiver Deus, você vê na vida deles a destruição. Você vê o como eles casam errado, como eles estão longe de Deus, como eles continuam, mesmo casados, distantes de Deus, descompromissados com a igreja. As mesmas pregações de 10 anos atrás continuam sendo as mesmas pregações de hoje. A mesma, assim, tanto que é raso, sabe? Por isso que nós temos que orar e pedir a Deus para que nós possamos a cada dia andar com o nosso Deus. E por fim, tenho depositado a minha confiança em Deus? Ou ando ansioso, ando preocupado, como se Deus não fosse cuidar de mim? Que nós possamos então nessa noite pensar um pouco sobre Enoque, pensar um pouco sobre esse homem, que foi um grande homem, mas não foi super-herói, que foi um homem de Deus, mas que não tinha uma magia nele. Ele foi homem como nós, ele foi descendente de Adão e Eva, mas mesmo assim ele procurou pela fé agradar a Deus e andar com Deus. Que na nossa vida, na nossa caminhada diária, ela possa ser sempre com o nosso Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, então vamos orar para encerrar. Vou convidar o Nildo aqui na frente e ele vai encerrar para nós com uma oração essa noite. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos fala que nós estávamos perdidos. E obrigado porque o Senhor nos tirou da perdição. A Tua palavra nos fala que nós estávamos no lamaçal, mas também nos fala que o Senhor tirou e nos colocou sobre uma rocha. Ó Pai, obrigado porque o Senhor não somente nos salvou, o Senhor não somente nos tirou, mas também o Senhor nos direcionou. E obrigado porque o Senhor cada dia tem nos mostrado a quem nós devemos seguir. Quando o Andrew estava lendo aqui, falando sobre aprendermos a nossa maneira de falar, nós podemos olharmos para Mateus capítulo 26, versículo 73. Quando aquela mulher pôde questionar com Pedro, porque ele estava ali aquecendo, junto com aqueles que haviam estado ali para julgar o Senhor. Pôde dizer para ele: tu és um deles. E nós sabemos que versículos anteriores, ele pôde dizer: tu falas como uma louca. Mas aquela mulher continuou a dizer: tu és um deles. A tua maneira de falar identifica que você é dele. Ó Pai, que as nossas atitudes, cada dia, no nosso andar, no nosso falar, no nosso proceder, possa mostrar que nós somos do Senhor. Ó Pai de amor, nos ajude a cada dia a renunciarmos às coisas que muitas vezes o mundo tem nos apresentado. Que cada dia, ó Pai, nós possamos andarmos na Tua presença. Sabemos, ó Pai, das dificuldades, mas obrigado, porque nós temos uma promessa, que o Senhor tem nos dito que cada dia o Senhor está conosco, até aquele momento, quando nós seremos levados para a glória. Mas até que esse momento aconteça, nós possamos estarmos buscando a Tua vontade. Queremos colocarmos cada irmão que está aqui. Queremos colocarmos cada pessoa que talvez está nos ouvindo ou há de nos ouvir. Que o Senhor esteja abençoando, dando condições de andarmos cada dia, ouvindo a Tua voz. Quando nós olhamos para João capítulo 10, ali nos fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que isso possa cada dia ser o nosso viver, andarmos e ouvirmos a Tua voz, para estarmos andando na Tua vontade. Nós agradecemos. Seja com cada irmão, ao retornar para os seus lares, possa voltar protegidos, guardados, abençoados pelo Senhor. Nós deixamos tudo em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado pela atenção, pela presença de cada um. Que Deus abençoe o nosso restante de semana e boa noite.